Bom dia, estamos aqui hoje, eu e Lívia, para apresentarmos um pouco nosso case querido do coração, um case de muita estratégia, muita dedicação, também um case de pandemia, né, Li? Acho que agora a gente está vivendo, né, Marcos, aquele momento de apresentar os filhos incubados na pandemia. Desenvolvemos remotamente, né? Desenvolvemos remotamente com um time enorme, né? Um time super multidisciplinar da Natura. Mas vamos então ao que interessa. Cadê o... Não tem... Ah, tem esse negócio aqui de passador de slide. Bom, prazer, eu sou Juliana Neves, sou professora do IED Rio, da PUC, sou palestrante pelo Sebrae, sou vice-presidente da Biesv, acho que agora presidente em exercício também. Já escrevi um livro, já plantei uma árvore, já tive uma filha, então já cumpri minhas principais metas e obrigações aqui. E hoje eu estou à frente da CUB Arquitetura, que é um escritório de varejo, composto principalmente por mulheres, mas também com um bendito ao fruto ali, que é o Júnior. Quem não conhece o Júnior? Acho que o planeta conhece o Júnior. A gente tem alguns prêmios nacionais e internacionais que reiteram o nosso propósito de fomentar o varejo e apoiá-lo em seu processo de expansão de marca. Tá? O que a gente faz são projetos de arquitetura estratégica para espaços de varejo, focados sempre em maximizar os resultados de uma marca. Então, eu sempre brinco e falo que loja bonita basta ter bom gosto, quero ver fazer loja que vende, né? E também focados em tornar a arquitetura uma aliada na expansão e na escalabilidade, né, na força de escalar um negócio, né, e não que ela seja um peso para isso. A gente entrega projetos para marcas que comercializam produtos, serviços e alimentação em bebidas. Acho que o nosso recorte está mais diferente do Marcos, que atende talvez formatos de lojas maiores. A gente tem uma expertise muito maior em formatos de loja menores, né, que vão escalar o negócio, pulverizar lojas pelo país todo. E a gente entrega desde lojas conceitos, expansões, quiosques e estandes, até formatos inovadores, como carrinhos. Já fiz até carrinho de pipoca, gente. Carrinho, truck, bike, e a espaço ao ar livre, lojosque. O último que chegou lá no escritório chama lojosque. Eu falei, gente, o que é isso? Está no meio do caminho entre loja e quiosque. E a gente faz isso... Todo dia tem um termo novo, né? Para marcas, né, que já são franquias, franqueadores, que queiram transformar custos de loja em investimento, porque a gente acredita muito que uma arquitetura estratégica tem esse poder, né, de atuar a favor do investimento de marca e não isso se transformando num custo. Novos empreendedores do varejo que desejem já começar com uma arquitetura trabalhando a seu favor. E também redes já consolidadas, que era bem o caso da Natura, que queiram se adaptar a novos desafios e poder, aí sim, dar celeridade ao seu processo de expansão. Tá? Esse é o nosso recorte. Dentro do varejo existem vários profissionais com vários recortes diferentes. Esse é o recorte da CUB. E a gente tem alguns... Esse é um pequeno recorte dos nossos clientes que assinam embaixo e escalam seus negócios conosco. E, claro, além de todos esses, né, temos diversos aqui de São Paulo, temos aqui também a Natura, que, obviamente, a Lívia hoje vai falar um pouquinho sobre a marca e sobre os desafios desse projeto especificamente. Lívia, obrigada por ter aceito o convite. Que bom tê-la aqui com a gente de novo. Obrigada a você, Ju. É bem devagar. Eu sou a Lívia Abrão, sou gerente de Visual Merchandising na Natura, para Brasil e América Latina. Sou formada em design industrial, pós-graduada em design estratégico. Inclusive, estou admirada com esse espaço, eu nunca tinha vindo aqui. Acho que pelo meu sotaque vocês percebem, né? Eu sou carioca, mas moro... Somos importadas, né? Pois é, moro em São Paulo, já tenho uns 4 anos, mas nunca tinha vindo e estou admirada. E eu coloco o design estratégico como base em todos os projetos que eu atuo. Vocês vão ver aqui um pouquinho que eu vou contar. Tenho como compromisso a tangibilização dos propósitos de marca nos espaços de venda, com o objetivo de gerar uma conexão maior
com o cliente. E estou aqui junto com a Ju para contar para vocês um pouquinho sobre um projeto bastante relevante no varejo da Natura, um projeto no qual eu fiz parte, liderei as estratégias de visual merchandising, mas, como a Ju falou, foi um grupo muito multidisciplinar, construído a muitas mãos na pandemia, remotamente, haja Teams, Zoom, todos os tipos de veículos, exatamente. E com o nosso parceiro, que foi a CUB, para fazer todo de arquitetura estratégica. E aí, acho que o principal aqui dessa palestra é que a gente consiga trazer como é possível expandir de forma sustentável, sem perder o DNA da marca. Acho que esse é o principal ponto, sobre a expansão da Natura para um modelo mais sustentável de negócio. Aí, só para contextualizar um pouquinho, até 2019, a Natura tinha 2 modelos de loja, né? O modelo que a gente chama de Actei Natura, que são as lojas das nossas consultoras empresárias. São lojas, inclusive, foram elas que nos ajudam e nos ajudam até hoje a construir a história da marca, a história da Natura. Esse formato é um formato bastante focado em conveniência de produto e tem um amplo mix de portfólio de produtos, diferente das lojas conceito, que são as lojas mais focadas em máxima experiência e imersão de marca, com um portfólio selecionado. E aqui, nesse espaço, a gente tinha um grande desafio de fazer uma expansão mais sustentável, seguindo todas as diretrizes, né, da marca Natura. E aí, esse novo modelo, que é o que a gente vai trazer aqui, ele preenche exatamente essa lacuna entre os 2 formatos já existentes, e ele, principalmente, é um modelo escalável, sustentável e rentável para um formato franqueável. Esse modelo ele segue todas as diretrizes da marca, a gente garante a experiência, né? Então, ele tem o look and feel. Acho que a principal premissa de projeto é que a gente consiga ter a carinha das lojas conceito, obviamente, com todas as boas práticas do Actei Natura também, que são lojas que já existiam em grande volume há muito mais tempo, mas que a gente conseguisse transformar num modelo saudável, com a experiência, garantindo a experiência nesse formato mais adaptado, né? E aí vou passar a palavra um pouquinho para a Ju, para trazer um pouco mais sobre a arquitetura estratégica, que foi, como eu falei, né, o nosso parceiro escolhido para que a arquitetura pudesse nos apoiar com todo esse premissa e objetivo de negócio mesmo, né? Que é super importante citar aqui que a Natura tem as lojas conceitos, a gente sempre vai manter as nossas flagships, que elas, inclusive, elas servem de laboratório para a marca, de mídia, de espaço, para gerar muito mais conexão, mas aqui o grande ponto é como a gente elenca as principais mensagens, como a gente garante a experiência, como a gente garante a essência da marca, num formato que a gente quer expandir de forma sustentável e rentável, né? E em grande volume. E acho que a arquitetura, né? Não tenho certeza, é um super apoiador nesse sentido. E a gente precisava de alguém com um olhar totalmente estratégico para conseguir fazer com que, de fato, essa operação fosse bastante sustentável para o negócio. A Natura, quando procurou a CUB, a gente já vinha de alguns trabalhos juntos, né? A gente já vinha fazendo alguns trabalhos esporádicos para a Natura, mas quando a Natura procurou a CUB, procurou a gente muito com um olhar do tipo, olha, eu tenho aqui uma lacuna entre 2 formatos de loja e eu preciso que seja isso. Eram muitos KPIs de resultado, né? E eu me lembro muito do Felipe, um dos integrantes do time, falando, eu sei que é muita coisa para a gente fazer, mas eu sei que a gente, com estratégia, consegue. Então, acho que o ponto principal aqui é sempre falar de estratégia, sabe? É um projeto muito estratégico. Estratégico para a Natura, enquanto querendo expandir, né? Enquanto seus planos de expansão, e é estratégico porque ele é recheado de estratégia, e eu vou mostrar isso para vocês hoje. Então, quero convidá-los a entrarem na loja conosco. Essa foi a primeira loja que a gente fez, foi o nosso filho de pandemia. Essa é Taboão, da Serra, aqui em São Paulo. Então, ela tem o mesmo look and feel das lojas da Natura, que vocês já conhecem, dessa geração nova das lojas da Natura. Ela traz todas as causas, traz o propósito, tangibiliza
todas as causas principais da Natura, mas ela também tem uma série de outras premissas de projeto que precisavam ser atendidas para que fosse escalável, né? E aí a primeira delas era como é que a gente cria um mood, uma atmosfera de projeto, um look and feel que esteja preenchendo aquela lacuna entre a flagship e a loja da consultora, né? A loja a que tem. Então, a gente bebe na fonte dos dois, cria o look and feel que encaixa essa peça do quebra-cabeça que encaixava entre os dois segmentos do negócio, para aí sim, a partir desse ponto, começar o nosso projeto. Então, nossas principais premissas, as principais não eram todas, né? Existem outras, mas as principais demandas desse projeto era preencher essa lacuna, né? Bebendo dos dois look and feels, criar uma atmosfera que bebesse desses dois look and feels, uma loja que fosse mais presenteável, então que reforçasse a marca como uma opção de presente. Ela sempre foi uma marca muito presenteável, mas que isso tivesse muito claro no chão de loja para qualquer um que entrasse. Aquela coisa, entrei para ver uma coisa para mim, mas lembrei que preciso comprar um presente. Muito democrática, né? Estamos falando de uma marca que atende não tem recorte social, né? Atende a muitos públicos, não tem recorte de gênero nem nada, então ninguém podia se sentir inibido de entrar na loja, não poderia ser uma loja que inibisse a entrada do público. Que ela fosse mais autosserviço, sem perder a conexão com a consultora, que é o coração da marca, sempre foi, né? O serviço de consultoria de beleza sempre esteve presente na marca, né? E pautada numa arquitetura estratégica que pudesse ajudá-la a ser rentável e escalável. Então, vocês devem estar se perguntando, beleza, né? O que é isso? O que é uma arquitetura estratégica? Então, vou mostrar o nosso recorte na CUB do que a gente considera uma arquitetura estratégica na prática. Tá? É uma arquitetura que nasce, né, de forma a transformar custo em investimento. Então, sabe aquela grana que você não quer pagar para marcenaria, porque ficou muito caro, enxuga, só tenho metade? Então, se você ficar enxugando o tempo todo, isso vai virar custo e vai deixar de ser um investimento, um ativo da marca. Um bom projeto de marcenaria, por exemplo, como eu vou mostrar para vocês hoje, ele é um ativo da marca. A marca muda de ponto e leva junto. Então, ele faz sentido para qualquer formato, ele trabalha a favor da expansão. E desculpem o pessoal de obra, né, que constrói de civil, mas a gente tenta simplificar ao máximo a casca, que é o que acaba ficando no ponto se a marca precisa mudar de ponto. Então, toda a nossa estratégia está em pensar, bem pensado, o que pertence fisicamente à marca. Tá? Então, a primeira coisa é o investimento em faixas. Então, são faixas de investimento para pontos diferentes. Então, num ponto que a expectativa de faturamento é menor, porque a praça é menor, é uma cidade que tem menos habitantes, etc., a loja precisa entrar com um projeto que tenha um custo de investimento um pouco menor. Isso sem abandonar qualquer premissa de projeto. Numa praça que tenha uma expectativa de faturamento maior, ela pode entrar com sua plenitude de investimento. Então, para a Natura, a gente desenhou 3 faixas de investimento distintas. Tá? Então, elas foram construídas de acordo com o potencial de receita de cada microlocalidade. Eu adoro essa palavra, microlocalidade, que pode ser uma praça, pode ser um shopping, pode ser um bairro, pode ser uma cidade, enfim. Então, de acordo com cada microlocalidade, a gente tem uma faixa de investimento que vai atender ao potencial de receita desse negócio. Então, aqui eu vou mostrar um pouquinho. O Taboão é a nossa faixa 1, né? Essa loja, que eu já não me lembro mais qual é, porque a gente acabou fazendo tantos que eu já não sei mais quem é quem. É a faixa 2,
e essa seguinte é a faixa 3. Se vocês não perceberam grandes diferenças entre elas, é porque o nosso trabalho está bem feito. Porque o objetivo não é ir simplificando o projeto a ponto de uma ser o primo rico e outra ser o primo pobre. Não, de jeito nenhum. Aqui a gente trabalha com a estratégia a favor de um faturamento, de um investimento menor para uma expectativa de faturamento menor também. Tá? Então, o segundo ponto, e talvez o primeiro ponto de uma marca, quando vai começar a aplicar uma arquitetura estratégica, é o que eu chamo de projeto tipo Lego. Se Lego me cobrasse a cada vez que eu falo isso, eu já estava perdida. Mas é um projeto tipo Lego. Então, eu desenho de itens que vão sendo rearrumados, rearranjados, reposicionados, recolocados, reaproveitados a cada ponto. Então, está aí talvez o grande pulo do gato em termos de escala, né? E ganho em escala. Mas não é muito fácil fazer. Então, é uma arquitetura que seja flexível, modular e preferencialmente autoportante, ou seja, que ela fique em pé sozinha. Um mobiliário que não precisa ser fixado, embutido em nada, que seja fácil a instalação. Então, aqui, para a Natura, a gente construiu... aqui são só alguns blocos dessa grande biblioteca que a gente construiu para eles, mas... deixa eu ver... Consegui dar play. Então, eles vão sendo combinados e rearrumados. Cada módulo tem um módulo da esquerda, um módulo da direita, um módulo do meio, módulo com gaveta, módulo com porta, enfim, com lixeira e com um monte de mudanças e acessórios. Então, eles vão sendo montados e arrumados a cada formato diferente de ponto, porque o portfólio da Natura é muito maior, tal qual a loja do mecânico, também muito maior do que o que cabe na loja, né? Então, a curadoria, o mix de produto que a Natura leva para cada ponto é super pensada para cada microlocalidade, e então a arquitetura precisa se adaptar e receber qualquer mix de produto, porque hoje é um, amanhã ele pode ser outro. Tem um lançamento, a loja não pode ser engessada, não pode deixar de receber um lançamento. Então, dessa maneira, a gente consegue criar essas pequenas peças de Lego. E aí, toda vez que um cliente me pede para adaptar não, mas eu queria que só nessa loja a gente fizesse isso. Eu pergunto, você cortaria uma bolinha do seu Lego fora com a faca? Não? Então tá. Então, também não vai dar para fazer isso, não. A gente vai ter que criar uma outra pecinha para esse quebra-cabeça. E assim a gente vai construindo esse repertório, essa biblioteca da marca. A gente consegue fazer coisas como cremalheiras eletrificadas e as coisas acendem num passe de mágica, né? Você encosta, ela acende, você ilumina o produto, ilumina a prateleira. E é claro que essas são as pequenas coisas que, de acordo com a clusterização dos investimentos, das faixas de investimento, você vai lapidando e repensando para cada faixa. Mas a essência, o look and feel, a estratégia da marca está sempre ali, né? Só para falar uma coisa. E aí, nessa construção da arquitetura, a gente, na CUB, acredita muito que o VM tem que nascer junto, tem que começar junto. O visual merchandising ele tem que fazer parte da estratégia desde o início. Acho que é por isso que eu sempre vejo os VMs falando, não, porque a CUB faz diferente. A gente... Quem balança a cabeça quando a gente fala isso? Mas porque isso é uma coisa que eu defendo. A gente defende muito, né, Ju? O VM não pode entrar no final, o VM tem que entrar no início. Não é. Mas tem e às fama. vezes é assim, já passei por vários casos nessa trajetória. Te entrego a arquitetura e coloca aqui o VM. Aí eu, não está encaixando, gente. O que a gente... Você pode trocar essa prateleira? Não, já está pronto a arquitetura. Eu falei, então não vai funcionar, né? Então, por isso, inclusive, não é uma palestra, um formato de palestra onde eu falo primeiro, a Lívia fala depois, a gente fala junto o tempo todo. Exato, e se complementa. Porque a coisa realmente nasceu junta, sabe? Porque se o time da Lívia, dentro da Natura, não comprasse a nossa ideia do Lego, eles iam ficar
pensando loja a loja e fazendo projeto de VM loja a loja. Então, se o pensamento estratégico nasce junto, é claro que o VM entrega uma coisa e a arquitetura entrega a outra, mas a estratégia é a mesma. Então, se complementam. Andamos sempre de mão dada por esses caminhos tortuosos do varejo. Bom ponto, Ju. Inclusive, até em algumas organizações, eles estão dentro de uma mesma diretoria, do mesmo setor, de uma mesma área, né? O quão importante é ter essa sinergia dentro da empresa mesmo, né? Ou dentro de uma agência, porque a gente precisa conversar o mesmo assunto. E aí aqui, muito bem, trazendo um pouco sobre, entrando no VM, né, como ele tem grande importância na construção da imagem desse modelo de loja, né? O VM, ele ajuda a levar todo o storytelling, todo o conteúdo, toda a narrativa de marca para o consumidor. E um pouco das iniciativas que a gente trouxe para essa loja, já que era uma loja para ser mais rentável, para o modelo franqueável, e já que a gente não poderia perder a essência e continuar contando nossas histórias, né, nossos compromissos, pilares, algumas iniciativas aqui de VM, do que a gente estampa em loja, a gente traz desde a vitrine, começa a contar, né? Então, mesmo que ele não entre, ele já é engajado na fachada de loja, um pouco das nossas histórias. Então, aqui a gente traz, através de nossos ícones, né, um pouco dos nossos compromissos. Então, falamos que não testamos em animais, temos fórmulas naturais, temos compromissos com o clima, somos uma empresa certificada B Corp, que é bem importante. Entrando na loja, a gente continua convidando ele a sentir essa imersão de marca. Então, trazemos impresso nas paredes. E aí, sim, depende muito da arquitetura, né? Então, quais são os espaços que tem ali, mas que é uma premissa a gente contar essa história para ele. E nem sempre vai estar no speech do vendedor, né? Ele tem muito o que falar para o cliente. E pensando que essas lojas estão em pontos de grande fluxo, né? A gente também não quer que ele fique só contando história, né? O cara precisa vender. Então, o VM tem um papel super importante para ajudar a contar as narrativas de marca. Aqui, a gente traz a assinatura, o mundo é mais bonito por você, conta um pouco da nossa história de fazer produtos, o nosso jeito de fazer produtos com nossas preocupações socioambientais. Uma coisa bem legal, a gente traz os bioativos reais das comunidades produtoras, são bioativos reais da biodiversidade brasileira, né, que são fornecidos pelas comunidades produtoras da Amazônia. Elas estão integradas com nossos produtos. A gente não tem o espaço que a gente quer contar a história. A todo momento, essa loja, o VM e o Storytelling, ele está integrado com os produtos. O produto é a nossa estrela. Então, a gente vai contando a história junto deles. Então, por exemplo, a nossa linha de ecos. Alguém usa? Gosto de perguntar. Que bom. Tem ativos e tem fragrâncias, por exemplo, a castanha, o andiroba, o tucumã, fragrâncias bem importantes para a história da marca, e a gente traz isso como um recurso cenográfico do lado dos produtos. E todas as causas prioritárias da marca, elas estão, de alguma forma, estampadas dentro da loja. É claro que estamos falando aqui que elas estão adaptadas para esse formato, mas a gente não pode deixar de comunicar. A nossa causa Mais Beleza, Menos Lixo, ela fala muito sobre sustentabilidade e reciclagem, e ela está estampada na loja através... A gente deu um zoom aqui, mas é um mobiliário que segue todas as premissas de projeto que a Juliana trouxe, mas a gente desenhou um móvel bastante proprietário para contar essa história, e aí, através de alguns recursos visuais, por exemplo, a gente traz a matéria-prima real dos produtos, né? Então, aqui são pedaços de frascos da perfumaria, integrado com mensagens que a gente conta que 100% da perfumaria usa até 30% de vidro reciclado. Esse móvel, inclusive, ele faz parte do nosso programa de logística reversa, que está bem forte agora, inclusive saindo aí na mídia, e ele convida o cliente a trazer a embalagem de volta para adotar um consumo consciente, né, um consumo sobre a nossa economia circular. E é claro que na flagship, se você for lá na loja da Oscar Freire, esse mobiliário, ele uma parede inteira, está gigante, mas aqui a gente está contando de como a gente adapta para esses formatos, e esse móvel, por exemplo, ele está todo encaixado nesse sistema de cremalheiras que a Juliana trouxe, e ele tem formatos PMG, então eu posso botar uma caixinha, 2 caixinhas, posso integrar com produto, ou tiro aqui, então ele é totalmente modular, com essa brincadeira do Lego aí que a Ju trouxe.
Outro desafio que a gente tinha nessa loja era como a gente unia a venda por relações com uma loja autosserviço. Acho que para esse formato que a gente espera grande fluxo, isso de fato era um grande desafio. E a Natura é uma empresa de relações, né? Então nós temos o compromisso de manter isso em todos os pontos de contato. E essa loja ela consegue equilibrar as duas coisas. Ao mesmo tempo que uma cliente pode entrar na loja e fazer um ritual de mãos, experimentar os produtos com a nossa ilha de experimentação, que tem a pia, ela também pode se guiar pela loja e fazer um autosserviço sozinha, sem depender de uma vendedora, porque a loja é muito autoexplicativa, ela usa diversos recursos de sinalização, de cores, dividindo e segmentando as categorias, as necessidades do cliente. Aqui, por exemplo, tem um mobiliário que ele é bem híbrido. Eu gosto muito desse mobiliário porque ele conta bastante isso, assim, como a gente pode fazer uma venda muito consultiva, mas, ao mesmo tempo, como ela vira um autosserviço. Esse mesmo mobiliário, em momentos de alto fluxo, em datas comemorativas, por exemplo, Natal, Dia das Mães, que para a Natura é muito forte, ele pode servir de apoio de embalagem, apoio da operação. E o mesmo mobiliário trocando equipamentos, ele vira um atendimento de consultoria de beleza, onde a cliente pode sentar, fazer um serviço de maquiagem, fazer um serviço de produtos faciais, porque a gente trocou a prateleira pelo espelho e as gavetas por uma banqueta, por exemplo. Mas a gente chegou até a fazer um caixa reversível na loja para um momento de Também. alto fluxo, né? Então, uma estação de pagamento reversível também. Boa, De que é tão o flexível terceiro que é. motivo, né? É. E a gente ainda vai identificar qual é um quarto motivo. A ideia é ele só servir de apoio e a gente vai de acordo com a estratégia, de acordo com a operação do dia a dia, que depende muito da nossa estratégia de datas, né? E aí aqui tem um pouco de um zoom, fazendo um corte da prateleira, como a gente está falando aqui de loja autosserviço, eu achei legal trazer quais são as iniciativas de design, de arquitetura, de VM, que conseguem transformar essa loja autosserviço num olhar de prateleira, um olhar da categoria de produtos. Então, por exemplo, aqui é a nossa categoria de cuidados pessoais com a marca Ecos, produto de corpo, né? Então, aqui ela consegue se guiar sozinha na loja, né? A gente tem sinalização, comunicação integrada na categoria, os presentes, como a Ju trouxe, eu vou falar um pouco mais à frente, eles também estão integrados na categoria. Então, nós queremos vender presente o ano inteiro, não na data de Natal, não na data de Dia das Mães, por exemplo, né? O presente ele pode ser comprado para si, comprado para o outro. A gente tem aniversários, tem outros dias comemorativos. Então, o quão importante é a gente conseguir organizar ele dentro de uma categoria. Glorificação de equipamentos, né, que ajudam a glorificar o destaque e lançamento. Um dos pontos que a gente identificou quando a gente fez muitas pesquisas com o nosso consumidor é que eles não conseguiam identificar o lançamento na loja. O que é lançamento? O que é novidade? Então, a arquitetura e o VM ela veio com essa premissa de projeto também, né, que dentro da prateleira a gente consiga, aqui é o presente, aqui é a comunicação, essa é a sinalização, você está nesse universo, esse é o lançamento. Tem o produto que vende de uma forma mais massiva, né? Por exemplo, os sabonetes, então tem equipamento para ele também. E aí, como a gente está falando de um modelo franqueável, o quão importante são todos esses equipamentos, porque a própria operação tem autonomia, seguindo, obviamente, guidance, né, de VM e de Store Design, mas tem autonomia de falar, eu quero vender um pouquinho mais de sabonete, eu acho que eu vou botar 3 caixas dessa, 3 cestas dessa, e aí vou e exponho. Ou estou numa data bem forte de presentes, então vou duplicar isso aqui, porque eu tenho um estoque disso aqui na loja e eu vou duplicar. Acho que todo esse sistema de cremalheiras foi um grande gol da loja ser flexível para que a gente consiga ajudar a operação de acordo com a estratégia. Os refis também, né, Lia, são, nesse conceito, bem integrados à linha de produto em si, né, para potencializar justamente esse lado da Natura que é sustentável. Exatamente. E quão importante foi trazer ele junto com os produtos, né? Então, ele fala de sustentabilidade, de consumo mais consciente. Então, estou comprando meu produto de corpo, mas eu tenho refil. O quão importante é colocar isso junto, né? Ele não está apartado em outro lugar da loja. Ali é o refil, aqui você compra o produto. Eu quero que ela entenda a jornada da categoria num só espaço de venda, num só espaço da loja.
E todos esses equipamentos, acho que foram um grande gol para a gente conseguir contar essa história e fazer com que essa loja fosse mais autosserviço. Esse enxoval de VM foi tudo pensado para isso. E a flexibilidade ela está a favor da estratégia dessa loja. Eu gosto muito desse tipo de mobiliário que a CUB nos apoiou, porque ele é um mobiliário bastante híbrido. Ele pode ser usado, por exemplo, com um viés de vitrine, com um painel, colocando na frente de loja ou na frente de uma mesa de entrada. O mesmo mobiliário ele pode ir para fundo de loja, colocando prateleiras para gerar uma compra mais por impulso. O mesmo mobiliário ele pode estar, ele é volante, então ele pode estar em outro espaço na loja com exposição de presentes. Então, eu acho que aqui a gente fala muito da sustentabilidade também, porque a gente não precisa criar diversos tipos de equipamento. A gente facilita, inclusive, o entendimento da operação da loja, né, na funcionalidade dos equipamentos. Não tem vários tipos para eles conseguirem entender como operar a loja. Então, é um mobiliário que exerce diversas funções. As flâmulas também. As flâmulas são a mesma situação, né? Para que a gente tenha uma loja mais viva, o que a gente chama de flâmulas, né? Essas cortinas estampadas, elas viram ou a cada campanha estratégica, uma vez ao ano, para que a gente consiga dar uma cara e renovar, para que a loja fique viva, né? E não fique engessada. A Natura é uma empresa de presentes, né? Eu acho que quem pensa na marca pensa em presentear. E como a Ju citou, esse ponto era bastante relevante para nós, para a premissa de projeto, né? Nós temos presentes em todas as categorias, queremos vender, como eu falei, o ano inteiro, e a arquitetura ela precisava estar a nosso favor, precisava nos apoiar para que a gente conseguisse passar esse apelo presenteável para quem entrasse dentro de loja. E aí aqui tem 2 exemplos que eu gosto bastante, que é como essa loja consegue se movimentar. Assim, lá em cima foi o que eu coloquei atrás, né? Os presentes eles estão integrados na categoria através desse equipamento, que faz parte da nossa estratégia do dia a dia. Mas se eu estou numa data comemorativa e eu quero dar um pouco mais de glorificação para esse tema, eu posso misturar as prateleiras, brincar com as prateleiras, unir todas elas, massificar todas elas. Posso, inclusive, através do VM, segmentar por faixa de preço, o que isso, para a gente, é muito bom em datas comemorativas, você conseguir segmentar por ranges, né? E até mesmo por tipos, né, de presente. E a loja vira outra. Acho que essa solução ela é muito boa para que a gente, ao mesmo tempo que a gente está falando de padronização, a gente está falando de não engessamento. Então, como que a gente faz para que a loja não fique uma loja engessada? Ela pode se movimentar, ela pode virar uma outra loja, através dessa reorganização de estrutura. E a comunicação, o VM, que são super importantes aqui também. Bom, a Natura ela é uma empresa que vende maquiagem também. E eu não sei se tem alguém aqui que trabalha nesse segmento ou que conhece, mas vai se conectar com o que eu estou falando. O VM ele fica obsoleto muito rápido. É troca de portfólio, é ruptura de produto, é lançamento, é descontinuado. E é muito normal você ir para uma loja que vende maquiagem e você ver os displays todos cheios de buraco. E o quão ruim isso é para a imagem, né, do cliente? Putz, está faltando produto nessa loja. Ou para a operação, que fica, não tem produto para vender, né? O muda a embalagem, né? E aí o formato do recorte muda, o produto não cabe mais naquele. Exatamente. Qual é o ponto? Recortado. O display, ele normalmente segue o formato da embalagem. E eu acho que aqui, como a gente está falando de loja que precisa ter uma altíssima adaptabilidade para qualquer formato, para qualquer modelo, para troca de portfólio, porque a gente está falando de um formato franqueável, o quão importante era a gente ter essa flexibilidade. Então, aqui, o grande gol, e eu amo esse projeto, a gente está escalando ele agora, e está dando muito certo, e a gente está tendo bons resultados, inclusive de comparativo mesmo com lojas que a gente tinha no passado, com displayagens que eram mais segmentadas para o formato de produto, esse performa muito melhor. E eu acho que assim, a displayagem, né, aqui
não dá para ver direito, mas ele não segue o formato exato da embalagem. Então, ele tem um sistema de modularidade que qualquer embalagem se adapta e se encaixa aqui. Isso traz com que o móvel fique sempre vivo, sempre colorido. A gente está falando de maquiagem. Maquiagem é cor, é textura, é cidade, e tá cheio, né? Tá repleto de novidade. Então, isso foi muito importante, porque o móvel está sempre cheio, traz sustentabilidade e rentabilidade para o projeto, né? A gente está falando de não ter uma troca contínua e frequente a cada troca de portfólio, então a gente tinha que trocar o display, tinha que trocar a comunicação. Aqui não é preciso isso. Inclusive, esse projeto ele tem um investimento de baixo custo a longo prazo, que, para o modelo franqueável, faz muito sentido. E acho que foi aqui um grande gol na categoria de maquiagem, que era uma categoria muito sensível para esse formato. E aí eu queria convidar vocês para conhecer de uma forma um pouco mais viva todas essas iniciativas que a gente trouxe aqui num videozinho. Acho que com esse vídeo ficou um pouco mais claro até as peças do Lego do enxoval de VM, né? Eu tinha falado um pouco do mobiliário, mas acho que deu para sentir como é que esse raciocínio estratégico, né, chega até nas menores peças do enxoval de VM. Então, às vezes, você pode pegar uma loja que está num grande formato e, através dessa arquitetura, essa inteligência da arquitetura, adaptá-la até para um quiosque. A gente tem alguns projetos de lojas muito grandes que vão para quiosques micro. Óbvio que tem que abrir mão de alguns SKUs, de alguns muitos SKUs, mas com um projeto inteligente, pensado de forma estratégica, você consegue manter até a experiência, algumas das experiências. No caso da Natura, a gente conseguiu mantê-las na sua totalidade para qualquer formato de operação. Então, essa é uma inteligência de projeto que tem que nascer junto, a partir da arquitetura e do VM. Né? Então, acho que o grande takeaway de hoje é esse. Foi uma frase que eu ouvi até da própria Natura. Né? A adaptabilidade do projeto é uma resposta à necessidade estratégica do negócio. Né? Então, o negócio demanda essa adaptabilidade, né? E a gente tem que entregar isso para que a loja, a marca tenha um projeto que seja escalável, rentável, adaptável, flexível, modular e que seja um ativo, um investimento e não um custo. Né? Então, essa arquitetura estratégica que a gente está falando hoje é uma solução incrível e necessária para quem quer expandir de forma sustentável e rentável. Então, acho que é isso, Lia. Obrigada pelo convite de novo. Obrigada, Ju. Foi um prazer. Juliana, o que é arquitetura estratégica? Bom, a arquitetura estratégica é uma arquitetura pensada de forma a transformar
custos e investimento. Então, ela é toda pensada para suportar uma marca no seu processo de expansão, dando a ela uma capilaridade maior, dando a ela a possibilidade da arquitetura trabalhar a favor da expansão da marca e não contra ela. A gente sabe que, às vezes, o projeto de arquitetura e a obra em si são grandes desafios para a expansão, para esses custos fecharem, e a arquitetura estratégica foi pensada para que isso fosse um aliado e não um peso na hora da marca expandir. Você citou que a arquitetura da Natura se baseou em várias estratégias. Foi um projeto de muitas estratégias. Como é que foi isso? O projeto para a Natura, ele tem, como a grande maioria dos projetos de arquitetura estratégica, ele tem 2 principais pilares. O primeiro deles é um projeto pensado a partir de um Lego. Então, é um tamanho de um módulo que vai se replicando e que vai expandindo e diminuindo conforme cada formato de ponto, cada tamanho de loja e o mix de produto de cada microlocalidade. Então, a gente pensa numa biblioteca de pequenas peças de Lego que vão sendo somadas e layoutadas numa determinada loja, num determinado formato de ponto, de forma que preencha toda a loja, atendendo aos requisitos de mix, de clusterização de investimento e também de tamanho de loja. O segundo principal pilar do projeto da Natura e dos principais projetos de arquitetura estratégica é justamente esse da clusterização do investimento, ou seja, do investimento em faixas. Então, a gente pensa que para cada potencial de receita de uma microlocalidade, a gente tem que ter um projeto de arquitetura que tenha um custo de investimento compatível com esse potencial de receita. Então, no caso da Natura, por exemplo, nós fizemos 3 projetos para eles, para 3 faixas de investimento distintas, para 3 padrões, para 3 microlocalidades diferentes. Juliana, mais uma questão importante. Dependendo da marca, do tamanho da marca, vocês fazem um tipo de projeto diferente. Como é que é esse processo? Bom, dependendo dos objetivos de cada marca, principalmente, dependendo da força e da velocidade, do desejo de velocidade de expansão ou da velocidade de expansão que a marca pretende ter, você vai ter que ser mais estratégico ou mais flexível. Você vai conseguir fazer projetos que sejam ou mais direcionados à velocidade de expansão ou mais direcionados a custo. Então, acho que cada caso é um caso. A arquitetura estratégica eu vejo como um grande toolkit de ferramentas e resolver cada problema de cada cliente vai demandar o uso de uma determinada ferramenta ou de um conjunto de ferramentas diferentes para cada ponto. E claro que o seu trabalho depende muito do cliente conhecer muito bem o seu consumidor. E se ele não conhece? Bom, se ele não conhece, a gente tem que fazer um projeto que atenda a vários perfis, né, mas que seja um pouco mais direcionado para um grupo de pessoas. A gente na CUB tem uma metodologia de projeto que já aborda essas principais questões para já conseguir criar um direcionamento que seja mais adequado para cada marca. É claro que se existe um trabalho de branding já muito bem concebido e pensado antes, como é o caso da Natura, que conhece muito bem o seu cliente, isso facilita esse direcionamento e faz com que o nosso tiro seja mais certeiro. Mas, na ausência de um trabalho como esse, a nossa metodologia consegue dar uma boa direcionada no caminho correto. Quer dizer que se o cliente não consegue brifar muito bem o que ele quer, ou ele se perde um pouco no que exatamente ele quer, existe esse suporte de ajuda da equipe para conseguir direcionar o cliente para conseguir objetivos, resultados bons, né? Não seria arquitetura estratégica se a direção do projeto estivesse errada. Então, passo zero de projeto tem que ser entender qual é a direção mais adequada para esse momento da marca. O
que também não significa que ela vai ser adequada para todos os momentos da marca, que daqui a 10 anos ela não vai precisar de algum tipo de lapidação ou de colocar o trem de volta no trilho. Mas direcionar esse projeto de uma forma adequada faz parte de uma boa arquitetura recheada de estratégia. Então, isso tudo faz parte da nossa metodologia de trabalho e desse direcionamento que a gente sabe que a marca tem que dar para que o projeto seja bem sucedido. Lívia, por que a Natura resolveu usar da arquitetura estratégica? Explica um pouquinho como é que foi esse processo. A gente tinha um desafio de expandir de uma forma sustentável e rentável para o negócio, preenchendo uma lacuna existente entre dois formatos de loja que já existiam e funcionam muito bem para o varejo. Acho que o grande ponto foi como a gente fazia uma expansão mais sustentável, mais rentável, seguindo as diretrizes da marca e garantindo toda a experiência da Natura para o nosso cliente. Como é que foi esse processo que ele aconteceu na pandemia, né? Vocês contaram que foi totalmente remoto. Como é que foi? Nós construímos, de fato, o projeto de forma remota, usando aí alguns artifícios das reuniões online, se encontrando com muito cuidado, obviamente, mas quando a gente lançou a primeira loja, que ela já está sendo expandida para o negócio, hoje nós temos bons resultados, inclusive nos últimos anos de pandemia, nós crescemos em um número de loja maior que marcas comparadas com o mercado, o que para a gente está sendo muito bom ter esses formatos que permeiam todos os tipos de estratégia para a marca. E cada loja, cada formato de loja, modelo de loja da Natura, hoje ele é estudado dependendo da localidade, dependendo do interesse na região. Aí. Os formatos eles estão relacionados a cada potência de receita da microlocalidade, mas o grande ponto é que a gente consiga garantir o look and feel das nossas lojas, hoje nossas lojas conceito, para que a gente consiga não perder a experiência, a essência da marca, independente de onde ela esteja. Essas lojas intermediárias, ela não perde por atrair os clientes, como qualquer outra loja conceito da Natura. Não perde, inclusive a gente garante portfólio, né? Então tem um trabalho feito por um grupo bastante multidisciplinar dentro da Natura, então todo o portfólio está ali, tem a experiência, os compromissos, todas as causas da marca estão ali, então a gente garante que o nosso programa de logística reversa tá nessa loja, a gente garante que a gente traz um apoio às comunidades produtoras também, que são fornecedoras dos nossos ativos para a marca Ecos dentro da Natura também, então ela passa a mesma experiência, ela passa o mesmo conceito, porém num formato adaptado, mais sustentável para um modelo de operação diferente.